Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Regional, excelentíssimos senhores secretários regionais, senhores deputados. Se me permite, senhor secretário regional, antes de comentar o orçamento de 2015, queria em poucas palavras recordar a execução orçamental até outubro de 2014, que terá efeitos diretos e indiretos neste orçamento que hoje iniciamos a sua discussão. Senhor secretário, como é do seu conhecimento pessoal, a execução orçamental até outubro apresentou um déficit global de 323,6 milhões de euros. É um saldo corrente negativo e um saldo corrente negativo na ordem dos 471 milhões de euros, contribuindo para estes valores a rúbrica de juros e encargos que somavam uma importância de 298 milhões, mais de 417% em relação ao mesmo período homólogo, variação que por si só releva e demonstra o rigor financeiro como foi tratado as finanças públicas desta região. No entanto, e no que toca à receita fiscal, aumentou em 5,9%, essencialmente em 2 impostos. No IRS, em mais de 18 milhões de euros e no IVA, em mais de 54 milhões de euros. Somando os dois, 72 milhões de euros, impostos que foram sugados aos madeirenses pelo seu trabalho e pelo seu consumo diário, o que demonstra o esforço que foi pedido a todos aqueles que produzem e trabalham nesta região, tendo como consequência direta a redução imediata do poder de compra em todos nós. Gostaria de lembrar, Sr. Secretário Regional e Srs. Deputados, desde a assinatura do PAEF, em janeiro de 2012 e até outubro de 2014, consegui uma situação inédita, só possível pelo aumento da carga fiscal, Sr. Secretário, imposta aos madeirenses, em média, em mais 25% em relação a qualquer português no continente. Consegui, dizia eu, um aumento no IRS em mais de 85 milhões. Veja só, em janeiro de 2012 até outubro de 2014, consegui tirar ao bolso dos madeirenses, só no IRS, 85 milhões e no IVA, mais 66 milhões de euros. Em apenas 12 impostos, os madeirenses tiveram de pagar 151 milhões de euros, o que já vinham pagando no final de 2011. Com menos 7.800 pessoas a trabalhar e com mais 3.740 desempregados, o que demonstra o peso que foi imposto com o PAEF a todos aqueles que trabalham. Por essa razão, em 2015, deveria ser o ano da redução da carga fiscal. Senhor Secretário das Finanças, deixando esta constatação, o orçamento para 2015 não será nada diferente daquilo que acabei de escrever. Mais impostos, mais endividamento e mais déficit. Para 2015 continuamos a ter um orçamento onde a carga fiscal será a mesma, onde a despesa corrente aumenta em mais de 70 milhões de euros, baixando em sentido contrário as despesas de capital em 93 milhões, o que se prevê desde já uma fraquíssima execução no investimento público inferior a 2014, que não ultrapassará os cerca de 50 milhões de euros. Senhor Secretário, este orçamento consolidado que hoje apresenta nesta Assembleia continua a apresentar déficit nas suas principais rúbricas do balanço. Ou seja, Sr. Secretário, o seu saldo corrente tem mais uma vez um déficit de 110 milhões. O saldo de capital ou investimento apresenta novamente um déficit superior a 127 milhões de euros, o que prefaz um déficit global no valor de 237 milhões de euros, representando aproximadamente 5% do nosso PIB regional, o dobro em relação ao país. Mas aqui é esperado que o Sr. Secretário, na sua manobra de diversão, vai dizer que o seu orçamento apenas, tem um saldo primário positivo. Mas esquece de dizer que o orçamento que eu estou aqui a dizer é um orçamento consolidado com todos os organismos. Por isso mesmo, leva este saldo global num déficit superior a 237 milhões de euros. Logo, este orçamento não apresenta aquilo que é exigido a qualquer orçamento equilibrado
e com rigor financeiro. Como sabe muito bem o Sr. Secretário, falta a este orçamento a primeira regra fundamental. Sr. Secretário, como sabe muito bem, falta na primeira regra orçamental de qualquer orçamento, que seria a cobertura das despesas correntes feita pelas receitas correntes, o que não se verifica, infelizmente. Sr. Secretário, Sr. Presidente, este orçamento é exímio no cumprimento das suas metas fiscais e benevolente, em alguns casos até indulgente, no que toca às despesas correntes que apresenta. Sr. Secretário, em 2015, os madeirenses, em apenas 3 impostos, IVA, IRS e impostos sobre os combustíveis, vão pagar 669 milhões de euros. Repito, em 3 impostos em 2015, os madeirenses vão pagar em IVA, IRS e impostos sobre os combustíveis 669 milhões de euros. Ou seja, cada madeirense que trabalha, em média, pagará em 2015 cerca de 5.820 euros em impostos, que terão em média 5.820 euros impostos, digo eu, que serão tirados ao seu rendimento anual. No sentido inverso, Sr. Secretário, temos um orçamento onde apresenta só encargos fixos anuais na ordem dos 521 milhões de euros, dos quais 183 milhões em juros sobre a dívida, a amortização de capital 131 milhões, PPPs 147 milhões e mais 51 milhões em passivo financeiro com as sociedades de desenvolvimento, onde inclui também a APRAM e o Jornal da Madeira. Ou seja, os impostos sobre o rendimento, pessoas e empresas que totalizam neste orçamento 384 milhões, não chegam para pagar os custos fixos financeiros deste orçamento. Sr. Secretário, nem o IVA, que prevê arrecadar neste orçamento 354 milhões, será insuficiente, o que releva a fragilidade financeira deste documento em gerar receita própria para o cumprimento das suas obrigações financeiras. Sr. Secretário, que acabou de abandonar a sala, e os senhores deputados, não queria amassá-los com mais números, mas não posso deixar de comentar o risco que este orçamento apresenta quanto à sua execução. Queria, em primeiro lugar, e deixar bem claro que este orçamento apresenta uma dívida direta e indireta no valor de 6,7 mil milhões de euros. Ou seja, 3,1 mil milhões em dívida direta, 1,3 mil milhões nas dívidas das empresas do perímetro público e mais 2,3 mil milhões de euros no setor empresarial público da região. O que desmonta completamente a mensagem que nos últimos tempos anda o Governo Regional a anunciar a redução da dívida global pública perante todos nós. Queria também chamar a atenção para os encargos e responsabilidades contratuais plurianuais que este Governo assumiu no passado e que serão pagos com as gerações futuras, com os nossos impostos. Repito, foi assumido no passado 9,9 mil milhões de euros. Foi assumido no passado recente 9,9 mil milhões de euros, encontrando-se ainda por pagar, neste preciso momento, 7,4 mil milhões de euros. Deste orçamento, que fique bem claro que esta verba não é uma verba inventada, é uma verba que está colocada no orçamento, num mapinha, com letras muito pequenas, para pouca gente consiga ler. Senhores Secretários, Senhores Deputados, ano após ano é apresentado nesta Assembleia o pedido do voto da oposição em orçamentos em que cada vez mais depende das receitas exteriores. Receitas extraordinárias e indevidamente que coloca a região mais dependente e sem capacidade de autossustentabilidade financeira. Devido aos seus encargos assumidos, reflexo de uma péssima gestão das prioridades num passado recente, juntamente com as funções sociais, saúde e educação, assumidas e negociadas por este Governo, sem exigir contrapartidas financeiras à República, neste orçamento apenas é coberto
em 54% pelas receitas fiscais correntes, ficando os restantes 46%, sendo 172 milhões as transferências de Estado, 99 milhões com a Comunidade Europeia, 55 milhões em possíveis privatizações que não sabemos para quando, e mais 10 milhões em vendas de bens não execuíveis e ainda mais 334 milhões em endividamento externo, valor restante do PAEF. Em resumo, a região depende do exterior em cerca de 700 milhões de euros. E quando o Sr. Deputado Miguel de Sousa diz que a Madeira precisa de mais de 700 milhões de euros de receita fiscal, é verdade, Sr. Deputado. Porque neste orçamento, o buraco financeiro e a dependência do exterior é num montante de cerca de 701 milhões de euros. Cerca de 43% do orçamento. Quer isto dizer, cada vez mais, a Madeira, por si só, não é capaz de criar receita própria e depende mais do exterior. Sr. Secretário, o que demonstra a fragilidade deste orçamento é a dependência de uma região com o exterior e que reflete tudo aquilo que foi realizado no passado sem perceber e sem analisar o custo-benefício dos investimentos efetuados, hoje representam custos elevadíssimos e sem qualquer retorno económico. Sr. Secretário e Srs. Deputados, este orçamento fica muito aquém daquilo que foi anunciado no compromisso de 2020, que tinha por objetivos concretizar já em 2015, essencialmente na competitividade económica, na promoção de emprego, na inclusão social, no desenvolvimento sustentado, o que deita por terra qualquer possibilidade de iniciar qualquer uma das pretensões, porque este orçamento nada tem e nada prevê de crescimento económico, não promove a competitividade económica, muito dificilmente combate a exclusão social, é muito menos o seu próprio desenvolvimento sustentável. Quando o único objetivo deste orçamento é manter a carga fiscal e cumprir com o serviço da dívida, juntamente com os seus elevados encargos fixos, financeiros, assumidos no passado. Sr. Secretário, com este orçamento, vamos continuar a empobrecer em termos financeiros, sociais, com mais desemprego, com mais pobreza. Com este orçamento, Sr. Secretário, estou certo que o crescimento económico não se prevê. Pelo contrário, vamos continuar a ter mais déficit, continuaremos a regredir no PIB. Aliás, assistimos a uma redução de 700 milhões de euros só nos últimos 5 anos, que reflete muito bem o estado pobre da nossa economia regional. Com este orçamento, nada acontecerá nos nossos sectores produtivos tradicionais. Nada mudará no setor do turismo, que vive sem estratégia. Setor vital, com efeito multiplicador em todos os setores da nossa atividade. Tudo continuará como está nos setores dos transportes marítimos e aéreos, pela passividade que se assiste, pela falta de ação de um governo que já não governa há muito. Sr. Secretário, hoje, como no passado recente e após a aprovação deste orçamento pela bancada do PSD, não existe um plano de crescimento sustentável da nossa economia. O que se lê e o que está previsto neste orçamento é apenas um único enfoque, na cobrança de impostos. Executar o PAEF a todo o custo, pagando todos nós por via da carga fiscal existente. Ficando para segundo plano as pessoas, o sofrimento social, no que toca ao desemprego e à sua pobreza. Sr. Secretário Regional, 2015 devia ser o ano da esperança. 2015 deveria ser o início das novas políticas e novas medidas sociais. Medidas concretas de crescimento económico. Tinha por obrigação dar esse sinal já neste orçamento para 2015. Medidas que, ao contrário de medidas que eram emergentes e urgentes, ao contrário, vamos continuar a ter um orçamento que evidencia mais endividamento, evidencia mais dependência com o exterior
e menos riqueza gerada e com mais desemprego e mais pobreza, um orçamento que em nada diminui a estratificação social em que se vive a região autónoma da Madeira. Este documento nada traz de novo em relação aos serviços da saúde, ao ensino, que não atrai nem realiza e é muito dispendioso, com resultados abaixo da média nacional. Este orçamento por si só releva o esgotamento do atual modelo político, incapaz de gerar riqueza, desmotivado e sem criatividade de criar e de inovar, e de repensar o estado atual de uma região que precisa urgente de uma nova visão e de uma nova vontade de governar, colocando no centro desta governação as pessoas, as empresas e tudo aquilo que cria riqueza e que aumente o valor a uma região que está ávida de ter um líder e de ser orientada e bem governada. Os madeirenses precisam de quem os promova nos serviços, no turismo, no CIM, nas nossas produções, com o objetivo de criar emprego, e é urgente por via das nossas atividades produtivas, da nossa economia regional e não apenas por via da obra pública, aquela que o Governo continua a achar que é a única que tem sustentabilidade económica e que cria emprego. Digo que a tónica de um futuro crescimento sustentável deve estar mais nos madeirenses, mais naqueles que produzem, que trabalham e que criam emprego. Para isso precisávamos de um orçamento que desse esse sinal, essa esperança, o que infelizmente não acontece. Termino perguntando, deixando 3 perguntas, Sr. Secretário, já que não está na sala, mas deixo aos restantes membros do Governo. Para quando a renegociação do PAEF, no que toca ao prazo de pagamento, no que toca ao prazo do pagamento e aos seus juros, sabendo que a partir de 2016 temos a responsabilidade de pagar 80 milhões em juros e em capital mais de 70 milhões. Ou seja, a partir de 2016 tem este Governo a responsabilidade de pagar só do PAEF 150 milhões de euros. Segunda pergunta, para quando a redução das PPPs para 2015? Vamos já pagar em 2015 mais 147 milhões de euros. E a nossa pergunta é esta. Anda o Governo Regional a dizer e a enganar os madeirenses que está a renegociar com os bancos e com as empresas com o objetivo de reduzir a renda que é paga por este orçamento em cerca de 20% a 25%. Seria uma redução em cerca de 30 milhões. Ora, estando o Governo Regional a renegociar há cerca de 3 anos, teria já poupado em cerca de 90 milhões se houvesse uma negociação e uma renegociação dessa dívida. Faço a pergunta de novo, Sr. Secretário. E faço, porque o Sr. Secretário não foi esclarecedor, porque o Sr. Secretário não esclarece, porque o Sr. Secretário omite. Pergunto novamente ao Sr. Secretário, para quando o início da renegociação, sabendo que o PAEF termina em janeiro de 2015, 3 anos da sua execução, sabendo que o povo e aqueles que trabalham estão completamente esmagados com a carga fiscal imposta pelo PAEF, sabendo que o plano de ajustamento financeiro terá que pagar em 2016 só em capital a cerca de 70, 80 milhões de amortização, quando os juros desse PAEF é cerca de 80 milhões ano, num valor total de 150 milhões, sabendo que a receita fiscal é diminuta, sabendo que as receitas deste orçamento é do exterior, sabendo que 43% da sua receita depende do exterior, num valor em cerca de 700 milhões. E eu perguntava diretamente para quando a sua renegociação, para quando a redução da taxa de juros, que é inaceitável neste momento, que é de 3,3%, taxa essa que põe os juros altíssimos e que põe os impostos mais altos em que a região vive em relação ao continente português. Última pergunta.
para quando a redução da carga fiscal imposta aos madeirenses, sabendo que a partir de 2015 a Madeira tem a possibilidade, por via do diferencial fiscal, em cerca de 30%, reduzir essa carga fiscal, sabendo que vivemos momentos difíceis e sabendo que os madeirenses estão a pagar uma elevadíssima carga fiscal e estão cada vez mais pobres. Na certeza, porém, Sr. Secretário, que neste orçamento a nossa bancada vai apresentar uma proposta que prevê a redução de cerca de 10% no que toca ao IRS, ao IRC e ao IVA, indo ao encontro daqueles que mais precisam, que são aqueles que mais trabalham e que são aqueles que mais descontam.